Se vocês puderem tirar o áudio também, eu agradeço, tá bom? Se vocês puderem tirar o áudio, porque aí a Jana já vai começar a palestra dela. Apareceu aqui para mim. Aí, Jana. Olha, deixa eu ver. É que agora ficou um pouquinho confuso aqui para mim, que me pediu. Ixi, mudou. Está aparecendo um WhatsApp web aqui. Ah, sim. Peraí, desculpa. Ah, Eu acho que eu tenho que entrar nas reuniões aqui. Peraí, palestra sobre Siddhartha. isso. Se eu Legal. tento compartilhar, eu não consigo. Entendi. Eu vou compartilhar por você, então, apresentar, na verdade. Isso, apresenta para mim. Claro. Perfeito, pessoal. Começou a palestra, viu? Fica à vontade com ela, com a Jana, viu? Pode começar, Jana. Você quer que eu comece com o primeiro slide? Bom, pode compartilhar a tela, eu vou falando a capa. Sim. Bom, antes de mais nada, né, boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou amiga do Doug de longuíssima data. O Doug é um participante, um amigo querido do Café Literário, que é o clube de leitura que eu medio, faço a curadoria. Vi que a Tabata está aqui, a Tabata também, né, do Café. Não sei se mais pessoas daqui conhecem o café, vou falar um pouquinho já sobre ele. E hoje, então, fiquei com essa responsabilidade imensa de falar sobre Siddhartha, do Hermann Hesse. E foi Café Literário de dezembro de 2021. Foi um momento muito importante, fechamento de ciclo, né? Foi um dezembro muito memorável e eu particularmente quis investigar um pouco dessa obra pelo fato de ser budista. Eu sou budista, eu tenho 39 anos hoje, sou budista convertida desde os 25 anos, embora eu conheça o budismo desde os 9 anos. Então, quando vi uma obra chamada Siddhartha, você pensa assim, será que é uma releitura do Buda original? Ou qual que é o ponto, né? E aí o Hermann Hesse, ele nos surpreende enormemente, porque ele constrói uma nova personagem absolutamente diferente do Buda original, e com isso mostra mesmo quais são as nossas nuances, quais são as nossas falhas, quais são os nossos pontos, e claro, concordo muito que essa obra dialogue muito com a proposta desse clube de leitura, justamente pelo fato de ser uma jornada de autoconhecimento, né? Que é a proposta do clube aqui do Doug, né? Então, assim, aqui não trago nenhuma leitura teórica, não, eu quero realmente falar alguns aspectos da obra e compartilhar com vocês a minha visão sobre a obra, sobre o budismo, ouvi-los, conhecer um pouco quem foi essa figura, né? Quem foi Hermann Hesse. Para quem não me conhece, eu estudo Clarice Lispector. Eu tenho aqui, né, a minha escritora de cabeceira, e o livro de cabeceira da Clarice era O Lobo da Steppe, né? Então, uma responsabilidade enorme também de falar do grande escritor da minha grande escritora, né? Então vou começar. Doug, você vai compartilhar a tela, querido? Para mim não apareceu ainda. Compartilhe. Vou compartilhar exatamente agora. Tá Peraí. bom, fique tranquilo. Tudo bem até aqui? Podemos começar? Todo mundo tranquilo? Joia. Então, o Doug está aí compartilhando a tela, depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês,
né, que vocês tenham acesso. Esses slides foram também, né, utilizados na apresentação do nosso café literário sobre essa obra, e é só uma chave de leitura, um pontapé inicial. Então, hoje, nós estamos, então, trazendo a obra Siddhartha, do Hermann Hesse, para o clube de leitura, para o desenvolvimento pessoal, sob a curadoria do Doug. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. Pode passar, Doug. Para quem não conhece, esse é o nosso clube de leitura. Eu vou trazer duas programações, a programação que está em andamento neste ano e a programação do ano que vem. Então, neste ano nós já tivemos Maryse Condé, James Baldwin, a vegetariana da Rancan, o Itamar Vieira Júnior, a Moca Songá, Alejandro Zambra e o Bonsai e a Vida Privada das Árvores, fechando o primeiro semestre do Café Literário. O Café Literário ele sempre acontece aos últimos domingos de cada mês. Nesse momento estamos com edições online, mas ele, antes da pandemia, acontecia na Biblioteca Mário de Andrade, no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, e antes disso ainda, acontecia na Casa das Rosas. Então, desde 2016, nós estamos aí na estrada, trazendo obras contemporâneas, canônicas, escritas por grandes escritores, escritores novos, premiados, enfim, trazendo aí a abertura, né, desse espaço de discussão. E aí, neste mês, nós teremos A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, depois Pão de Açúcar, de um escritor português chamado Afonso Reis Cabral, depois As Mulheres de Jucupapo, da Marilene Felinto, Aldous Huxley com Admirável Mundo Novo, Ali Smith com Hotel Mundo e O Estrangeiro de Camus, fechando a programação deste ano. Ficam todos muito convidados, né, a participarem. É um encontro gratuito, como eu mencionei, último domingo, sempre acontece no último domingo de cada mês. E nós temos a programação de 2023, que eu sou uma pessoa geminiana, um pouco ansiosa, e eu me antecipo bastante para que também me ajude a todo mundo que participa, né, a conhecer, enfim, buscar as obras e ficar a par. Então, o primeiro livro de 2023 é o Caso Meursault, que dialoga com o Estrangeiro do Camus, é como se fosse uma espécie de resposta ao estrangeiro. Então, a gente fecha 2022 e abre 2023 com duas obras, vou aqui dizer dessa forma, irmãs, de escritores obviamente diferentes, mas obras que dialogam entre si. Depois temos Júlia Lopes de Almeida, Jorge Amado, Carla Madeira, Ernest Hemingway, Maria Valéria Rezende, Jefferson Tenório, Úrsula Legan, o Graça, Graciliano Ramos, uma escritora nova francesa, que é a Leonor de Recondo, com Ponto Cardial. Depois, o Luiz Roana, com Nós Matamos o Cão Tinhoso, e fechamos 2023 com a Djanila Ribeiro, maravilhosa, e Cartas para Minha Avó. Então, toda a nossa programação deste ano, de 2023, aí à disposição de todos vocês. Fiquem à vontade para participar, serão muito bem recebidos. Os meus contatos, então, no Instagram eu tenho o meu perfil, que é o profa.jana, e o perfil do Café Literário SP, no Facebook Jana Soja e Café Literário SP, e o meu e-mail. Então, quem quiser depois conversar, me conhecer um pouco mais, conhecer um pouco do que eu faço, fica aí também o convite. Então, com as nossas apresentações iniciais, o que eu pretendo trazer para a nossa discussão de hoje? Então, primeiro, né, falar um pouquinho, né, brevemente, da biografia e da bibliografia do Hermann Hesse, para conhecer, né, esses elementos extratextuais que nos ajudam a entender a obra. Vale ressaltar que há muitos pontos autobiográficos na obra do Hermann Hesse. Então, conhecer esses aspectos
extratextuais, ou seja, que estão fora do texto, nos ajudam a compreender melhor a obra, tá? Vou falar de alguns aspectos gerais da obra, trarei alguns elementos do prefácio. Quem tem essa versão tem um prefácio maravilhoso, extremamente esclarecedor, é uma edição lindíssima essa, né? Mas mesmo quem não tenha essa edição, não sei se em outras é o mesmo prefácio. Esse prefácio, ele é do Luiz Carlos Maciel, tá? E vou ainda trazer, isso é um plus em relação ao que nós apresentamos no Café Literário, eu ainda vou trazer também um vídeo de uma booktuber que eu gosto muito, que é a Tatiana Feltrin. Vocês conhecem? Maravilhosa. Maravilhosa. E ela, hoje eu assisti a esse vídeo dela e eu achei ele bastante esclarecedor, porque, dando um pequeno spoiler, ela vai falar de alguns aspectos do budismo e conecta com a obra, claro, sem dar spoiler, sem, né, fazer com que se perca a grandiosidade de Siddhartha. Então, essa primeira explanação, né, ela é essa, né, a biografia, a Bíblia, os aspectos gerais, tanto pelo prefácio do Luiz Carlos Maciel, quanto com esse vídeo da Tatiana Feltrin, e aí eu abro para o debate. E sempre que eu abro para o debate, é muito importante que cada um coloque mesmo como que essa obra chegou para si. Ainda mais num clube de leitura como esse, em que a gente não está se preocupando apenas com a questão do literário, mas com a questão do conhecimento que nós adquirimos a partir do literário, né? Que, na verdade, como o Antônio Cândido sempre fala, a literatura é um direito universal. E todas as pessoas, independentemente da classe social, do nível de instrução, todas as pessoas necessitam de um momento de fabulação para se sentirem pessoas, para se sentirem humanos. Então, quando nós nos debruçamos sobre uma obra literária, sobre uma ficção como essa criada pelo Hermann Hesse, nós estamos nos conectando com aquilo que é de mais humano dentro de nós, né? E isso diz muito respeito à proposta desse clube, muito queridamente mediado pelo Doug, né? Bom, então quem é o Hermann Hesse? Vamos conhecer um pouquinho da biografia do nosso autor. Então, ele foi um escritor alemão, autor de obras importantíssimas, como eu mencionei, a obra de cabeceira da minha escritora era O Lobo da Estepe, uma obra que sempre a deixava muito em posição de questionamento, né? Uma obra que mexia muito com ela. Também autor de O Jogo das Contas de Vidro, e sempre as personagens, as construções, os seus enredos, eles vão trazer aspectos que dizem respeito a uma crise espiritual ou mesmo estética do século XX. Tá? Então, ele tem ali esses pontos conflituosos, o nosso Siddhartha também, né? É esse conflito que faz com que ele parta em busca de uma jornada. Ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura em 1946, que é um dos maiores prêmios literários do mundo, né? Pode passar, Dor. Bom, ele nasce na Alemanha, em Koll, no dia 2 de julho de 1877. Então, nós estamos aqui no mês de julho, mês em que Hermann Hesse aniversaria, né? Descendente de famílias de missionários pietistas, e desde cedo, desde sua mais tenra idade, ele tem essa conexão com a questão religiosa e até mesmo a questão de seguir os caminhos
da sua família. E num momento ali em que ele adolescenta, né, em que ele vai se tornando mais jovem, isso começa a ser um ponto de conflito para ele, né? E isso também conecta muito com a nossa personagem de hoje, com Siddhartha. Então, já percebendo que a biografia do Hesse começa a trazer elementos que vão dialogar não só com a nossa personagem de hoje, mas com várias de suas obras. Em 1881, ele contava com apenas 4 anos, a sua família se muda para a Suíça e permanece lá por 6 anos. Ele, de volta à sua cidade de origem, ele começa a frequentar uma escola em Göppingen, eu não sei se a pronúncia está correta, peço desculpas. Em 1891, ele entra num seminário teológico da abadia e começa ali, né, então, uma vida religiosa, seguindo inicialmente os passos da sua família. Durante a sua permanência no seminário, ele começa os primeiros passos, a sua escritura, né? A sua escrita. Começa a escrever peças, inicialmente em latim, peças essas que ele apresentava juntamente com seus outros colegas seminaristas. Então, esses são os primeiros passos do Hesse na literatura, na sua produção literária. Ele envia cartas para os pais, também com textos, né, carregados de poeticidade, de rima, explorando ali uma escritura, um movimento escritural liminar, né? E aí ele redige também nessa ocasião alguns ensaios, faz algumas traduções de poesia do grego para o alemão. Então são os primeiros passos do Hermann Hesse na literatura, no seu ponto de escrita. E aí começam os conflitos, né? Porque dentro de um seminário, explorando o seu aspecto literário, de um lado seguindo os ditames da sua família, né? Aquilo que a sua família esperava dele, de outro lado explorando aquilo que estava dentro do seu interior para a sua escrita. Começa a surgir aqui a sua crise existencial. Então, começa a surgir o questionamento em relação à religião, as suas dúvidas, os seus anseios, as suas aflições, e aí começa a apontar um jovem rebelde, né? E essa rebeldia que o faz galgar novas posições, novos lugares, e não necessariamente seguir os passos da sua família, né? E ele, depois de 7 meses no seminário, ele foge e acaba sendo encontrado depois de alguns dias perambulando, confuso, transtornado. Então já começa a pensar, nossa, é uma figura altamente enigmática essa, né? O Hermann Hesse, como todo jovem, todos nós já fomos jovens um dia, sabemos o quão difícil é ser jovem, mas pensando numa família rigorosa, religiosa, entrar no seminário, fugir do seminário, né? São passos bastante conturbados, né? Bom, ele começa uma jornada a partir daí, né, desse grande conflito inicial, em várias instituições, escolas, começa aqui também uma fase bastante conflituosa com a sua família, e ele consegue ali, a duras penas, né, concluir a sua escolaridade em 1893. Em 1899, ele começa a publicar os seus primeiros trabalhos literários, né? Em seguida, ele publica poemas, depois Peter Kaminsky e um romance, né? Peter Kaminsky acaba sendo uma história de um jovem que se rebela contra o sistema educacional da sua aldeia natal. E com o êxito dessa obra, né, depois desse êxito, ele acaba conhecendo a fotógrafa Maria Bernoulli, compra uma propriedade
na divisa da Alemanha e da Suíça, e começa, né, a se dedicar inteiramente à literatura. Então, ele, né, um divisor de águas para ele, as primeiras publicações, esse casamento, e ele começa a se debruçar sobre a atuação literária. Em 1906, ele publica Debaixo das Rodas, uma obra na qual ele vai criticar severamente a educação voltada apenas para o desempenho acadêmico dos alunos, né? E a gente pensando hoje, a gente está em 2022, eu sou professora, né? E isso ainda é uma questão séria, né? Porque quais são os limites da educação, qual é a função verdadeira da educação? Somente o vestibular, somente o desempenho acadêmico ou a educação é para a vida? Então, ele era um grande visionário, não só no que diz respeito à sua construção literária, mas também ao seu olhar sobre o mundo e sobre as coisas, inclusive a respeito da educação. Essa obra também vai trazer elementos autobiográficos, não só essa, como várias outras, né? Numa obra dele chamada Gertrudes, de 1910, ele vai, né, por meio dessa novela, escrita em primeira pessoa, narrar as tristezas, os infortúnios da experiência diante do amor. Né? Em 1905 e em 1911 nascem os seus 3 filhos. Vamos lá. É uma vida cheia de viravoltas, né? É uma vida que a gente vai percebendo e vai mais, vai muito longe ainda. Esse homem era uma caixa de surpresas. Em 1911, ele começa, então, a querer investigar a respeito das religiões orientais. E nisso, por conta disso, ele viaja para a Índia. Esse ponto é muito importante para a nossa obra de hoje, porque é a partir daqui que, penso eu, começa a se delinear esse Siddhartha, que é a nossa personagem central de hoje, né? Homônimo do Buda original, do Siddhartha Gautama, também chamado de Sakyamuni ou Shakyamuni, tá? Começa a se delinear a partir dessa investigação do Hermann Hesse. Bom, na Índia, o Hesse começa a manter contato com a espiritualidade, com a cultura dos antigos hindus, e isso começa a trazer uma grande influência para ele, como sujeito, e em decorrência para os seus jovens. Essa viagem, ela se estende até a Indonésia e até a China. E aí você pensa, né, uma investigação como é que ficou a família dele no final das contas, né? Porque ele deixa tudo para partir nessa viagem. Pode passar, Douglas. Opa, volta uma. É exatamente isso que ele faz. Ele acaba partindo nessa jornada de conhecimento, buscando, né, entender, investigar essa questão oriental, as religiões orientais e como fica a sua família. A esposa dele, a Maria Bernoulli, ela é internada em um hospital psiquiátrico. Os seus 3 filhos são entregues a parentes, né, para a criação de parentes, e ele acaba partindo nessa busca maluca, deixando a família para trás. Em 1912, ele deixa a sua propriedade e ele se muda para Berna, na Suíça. Clarice morou em Berna também. Talvez aí, né, tenham começado as suas consonâncias, né, da minha escritora com o Hermann Hesse. Ela mora em Berna por alguns anos e, nessa ocasião, ela faz uma série de leituras, né? Eu não tenho o conhecimento específico se a leitura de Hermann Hesse ocorre antes ou depois de Berna, mas há uma consonância entre os 2 escritores. Bom, em 1913 ele publica uma nova obra
Pochaude é um romance no qual ele vai falar do fracasso do casamento de um casal de artistas. Então, a gente percebe aqui, de repente, mais um biografema, mais um rastro entre a sua vida pessoal, ele sendo um escritor, e a sua ex-esposa sendo uma fotógrafa, e as personagens desse romance. E aí, mais uma vez, trazendo o aspecto da autobiografia. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Hermann Hesse começa, então, a atuar de uma maneira um pouco mais veemente, até, de certa forma, panfletária. Ele vai escrever denúncias contra o militarismo, contra o nazismo alemão, só um minutinho, contra o nacionalismo, desculpa, alemão. Ele se engaja em projetos e serviços humanitários, e nessa ocasião, um dos trabalhos que ele elabora foi a criação de um grupo que se ocupa com a remessa de livros para presos em campos de concentração. Então, a gente percebe aqui um Hermann Hesse altamente humanista, altamente engajado, preocupado, de fato, né, com as questões sociais do seu tempo. Em 1919, ele publica O Regresso de Zaratustra, uma obra dirigida para os jovens, muda-se para Tessino. Nesse ano, ele publica uma outra obra famosíssima, que é Demian. Ele escreve Demian em meio a uma profunda depressão, sendo altamente influenciado por um discípulo de Jung, que é o Lang. E ele escreve nessa obra Demian a respeito dessa busca do indivíduo pela realização interior e pela busca também do autoconhecimento. Então, a gente percebe que é um tema recorrente na escritura do Hermann Hesse, essa questão da individuação, da busca pelo autoconhecimento, da sua revolução humana e por aí vai. Nesse ínterim, ele faz amizade com a cantora Ruth Wenger, casa-se com ela em 1924, mas o casamento é curto e dura apenas 3 anos. Em 1927, então, ele publica, se não a sua obra mais famosa, mais aclamada, acredito, né, fortemente nisso, O Lobo da Estepe, e, sendo o seu livro mais célebre, ele vai contar, né, o conflito de Harry Heller, que são as mesmas iniciais de Hermann Hesse, as suas próprias iniciais, e essa história era dividida em 3 partes. A apresentação, a confissão e um tratado intercalado nessas confissões. Trata-se, então, de uma personagem solitária que vai morar em uma casa burguesa. É considerado um lobo feroz. Na verdade, esse homem feroz seria um homem de meia-idade que tenta se equilibrar na beira do abismo dos problemas individuais e sociais. Então, mais uma personagem conflituosa diante da sua própria experiência, da sua própria vida, dos seus dilemas, né? Em 31, ele começa a escrever o Jogo das Contas de Vidro, é o seu romance mais extenso, é um romance utópico, situado nos anos de 2200, e ele se passa num país imaginário chamado Castalha. O herói, ele vai estudar em segredo o Jogo das Contas de Vidro, por conta disso, né, a transformação da cultura do passado e da cultura atual. É a sua obra mais longa e, por conta da extensão de sua obra, ela só é publicada em 43. Isso me faz pensar em João Guimarães Rosa, que Guimarães Rosa, para escrever Grande Sertão Veredas, demora também mais de 10 anos. Né? É como se fosse uma obra nunca pronta. Então, um traço que me remete ao meu segundo escritor de cabeceira.
Em 31, ele vai se casar novamente, agora com Ninon Dubin, e vai morar na Casa Rossa. É uma mansão, né, construída por um admirador, por um rico admirador, o Bodmer, e ele vive nessa casa até a sua morte. Na porta de entrada tem uma curiosidade que ele dizia, né, uma espécie de uma tabuleta dizendo: não recebo visitas, ou seja, não me incomode, não me atrapalhe, deixe-me em paz, né? Em 46, ele recebe o Nobel de Literatura, suas obras são traduzidas para diversos países. Hermann Hesse, ele foi extremamente bem aceito pelo movimento hippie, ele foi considerado, inclusive, uma espécie de guru, isso é falado no prefácio, né, dessa edição que nós temos aqui, que o movimento hippie, qual que é a palavra? Que promulgava, vamos dizer assim, livre, né? Faça amor, não faça guerra, enfim, a paz, a liberdade, seja ela religiosa, enfim, a liberdade no seu ponto mais alto. Foi um grupo, se não o que mais aceitou, o que mais acolheu, né, os pressupostos de Hermann Hesse. É tanto que uma banda americana adotou o nome Steppenwolf, do Lobo da Steppe, e fez com que a obra de Hermann Hesse influenciasse uma série de gerações. Na cidade natal de Hermann Hesse, em Bonn, foi criado o Museu Hesse, e a sua casa em Gaienhofen também foi transformada em museu. Ele falece, Hermann Hesse falece na Suíça, no dia 9 de agosto de 1962, deixando aqui um grande legado, né, de escrituras que vão trazer aspectos autobiográficos, que vão trazer essa busca pela individuação, pelo autoconhecimento, e uma das obras que o fazem de forma poética e magistral é a nossa obra de hoje, é a obra Siddhartha. Bom, a Siddhartha, então, trazendo uma pequena sinopse da nossa obra, né? É um dos romances, é uma das obras, uma das maiores obras de Hermann Hesse. Esse Siddhartha construído na obra de hoje não se propõe a ser o Buda original, Siddhartha Gautama, Sakyamuni é uma personagem que, embora tenha ali uma certa relação com esse Buda original em determinados momentos da narrativa, embora também apresente a presença do Buda original ali, uma espécie de pano de fundo, o ponto central não é a história do Buda original, né? Na verdade, quem é esse nosso Siddhartha de hoje, né? É um espírito rebelde. Ele vai seguir, em determinado ponto, os ensinamentos de Buda, e ele é fiel à sua própria alma. Ele vai buscar a experiência viva, né? A verdadeira felicidade. Ele era filho de Brahmanes, então ele tem uma autoinstrução desde cedo, ele conhece as escrituras religiosas, os rituais, os preceitos, ele é uma pessoa esclarecida, é um jovem muito bonito, é um jovem muito promissor, muito inteligente, muito carismático. Então a gente tem ali, né, um grande homem sendo apresentado a nós. A nossa personagem central é um grande homem. E aí, num dado momento, ele tem ali essa vontade de andar com as próprias pernas, de fazer a sua própria descoberta, independentemente dos rituais religiosos. Com isso, ele se torna um asceta, né? Para isso, ele segue um caminho tortuoso que o leva através de um sensual caso amoroso com uma cortesã, das tentações à autocompreensão. Então, tudo aquilo que a gente imagina que
uma pessoa voltada a uma vida religiosa, a busca pelo autoconhecimento, tudo aquilo que a gente acha que uma pessoa não vai fazer, o Siddhartha faz, né? Então, ele vai se envolver com uma cortesã, ele vai gostar de ganhar dinheiro, de ter acesso à materialidade, tudo aquilo que o budismo, de certa forma, renega, né? Ele também se dedica a essa vida mística, transcendental, em que jejua, em que medita, mas nada chega à nossa personagem. Ele é um insatisfeito por natureza. Então, enquanto vivia no seu seio familiar, aquilo não o satisfazia. Então, depois ele vai viver ali com sâmanas, se torna uma seta junto do seu amigo Govinda, também em determinado ponto aquilo não o satisfazia. Aí depois ele vai viver com a cortesã, e cada passo da sua vida, da sua trajetória, da sua jornada, podendo ter sido dito a sua jornada do herói, ele vai aprendendo alguma coisa, ele vai construindo a sua estrada, mas sempre buscando algo mais, nada respondendo aos seus verdadeiros anseios, né? Então, ele se trata, né, Siddhartha se trata de um romance lírico, baseado na juventude de Buda, vai trazer a magia de Hermann Hesse, que é o nosso escritor, célebre escritor, Nobel de Literatura, consagrado, cultuado, não vai se propor a trazer respostas, a fechar parênteses, muito pelo contrário, vai trazer novos dilemas, novas formulações, novas possibilidades, e é por isso que essa obra chega de uma forma diferente em cada um de nós, né? Vai tecer envolventes universos, tramas, repletas de empatia, sempre apontando para a capacidade de sublimação do ser humano na busca de sua essência. Siddhartha, em linhas finais, né, é uma reflexão sobre a busca da sabedoria. Eu acho que essa busca ela corresponde à busca que cada um de nós desenvolve na sua própria vida, né? Para que eu estou aqui? Qual é a minha função nesse mundo? Como me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais resiliente, mais consciente? Nós buscamos isso todos os dias, e Siddhartha é mais um caminho que nos leva para esse entendimento. Pode passar, Dô. Bom, qual que é a estrutura da obra, né? Como a obra ela é construída? O livro é dividido em duas partes, sendo a primeira parte composta por 4 capítulos, o Filho do Brahmani, com os Samanas, Gotama e o Despertar. Já a segunda parte, pode passar, Dô. Já a segunda parte traz 8 capítulos, sendo Kamala, Entre os Homens Tolos, Sansara, A Beira do Rio, O Balseiro, O Filho, Om e Govinda. Então, nós temos aqui, né, esses 16 capítulos, 16 não, desculpa, 12 capítulos, 12, né? 12 capítulos compondo essa nossa obra. E aí, o que eu quero trazer agora a gente já caminhando para entrar, de fato, na obra propriamente dita, no nosso debate, eu quero trazer alguns elementos. Todo mundo conseguiu ler o prefácio? Todo mundo tem essa edição? Sim? Sim? Tá. Porque esse prefácio ele é extremamente esclarecedor. Quem me conhece de outros carnavais sabe que eu não gosto de ler prefácio. Sabe que eu gosto de entrar diretamente na narrativa para não ser influenciado. E se eu leio o prefácio, eu faço depois de ler a obra. Quando eu vou falar sobre ela, quando eu quero entender um pouco mais, investigar. No geral, eu entro direto na narrativa, não gosto nem de ler muito sinopse, fico ali, que eu gosto de ser surpreendida. Mas como a nossa proposta hoje é refletir sobre a obra, o prefácio nos ajuda muito e sempre.
porque ele vai nos trazer o que eu chamo de chave de leitura. O que seria a chave de leitura? São possíveis entradas no texto, possíveis olhares para o texto. Então, o Luiz Carlos Maciel, nessa nossa edição, ele vai falar o seguinte, eu trago alguns excertos para a gente aqui. Primeiro, Siddhartha conta a história de um jovem rebelde que encontra a sabedoria em sua velhice. Publicado em 22, quando, entre os filósofos do Ocidente, provavelmente só Schopenhauer havia prestado atenção ao pensamento tradicional da Índia, o romance narra a saga de um herói em busca de sua realização plena como ser humano, o que os hindus chamam de iluminação, a experiência da identidade do indivíduo com o absoluto. Aí eu abro um parênteses aqui. Tem algum budista, fora eu, aqui? Eu me considero meio budista. Meio budista. Você pode dizer Não. budista? Porque eu sou meio agnóstico. Eu sou agnóstico. Eu sou budista desde a infância. Sônia, você é budista Nichiren Daishonin? Qual budismo? Sim. Eu também. Eu estou fazendo essa pergunta. Ângela. Importante Eu sou do Nichiren Daishonin. Também, Nichiren Daishonin, Ângela, maravilhoso. Então, a gente vai falar de um lugar... Eu, Helena, também, de Nichiren Daishonin. Também, Nichiren. Olha, todos budistas, coisa linda. Bom, para a gente poder ter um entendimento aqui, e depois, quem quiser abrir o microfone, falar, me ajudar, isso aqui, gente, o budismo é altamente complexo, profundo. Nós que somos do budismo Nichiren Daishonin, nós temos até provas de conhecimento, de estudo do budismo, níveis de estudo do budismo, nível 1, nível 2, é altamente complexo, mas eu vou tentar falar de um jeito bem simples. Durante muitos anos da minha vida eu fui professora de sexto ano, então eu vou tentar falar de um jeito bem claro, bem simples, como se eu falasse com os meus alunos do sexto ano, coisa que eles já fizeram essa pergunta para mim, né? Bom, primeira coisa, Buda significa o iluminado, tá? E essa capacidade de iluminação é a capacidade que nós temos de ter uma consciência, um conhecimento da vida, das coisas tão profundo em que nada que é externo nos abate, tá? O budismo ele surge sim na Índia com Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, ele era um filho de imperador, ele foi criado durante muitos anos de sua vida dentro dos muros ali, né, do seu castelo, não tinha conhecimento de nada, de nenhuma dor, de nenhuma intempérie, de nenhum problema. Ele foi cuidado, acarinhado, preservado durante muito tempo. E aí chega um ponto de sua vida em que ele sente ali uma vontade de conhecer o que existia para além dos muros, né, do seu castelo. E ele se veste ali com roupa simples e ele vai perambular. E quando ele vai perambular, ele conhece a dor, ele conhece a velhice, ele conhece a doença, ele conhece a morte, ele conhece a fome, ele conhece a miséria, ele começa a conhecer os problemas, né, da vida real. E aquilo é um despertar para ele. Nos termos budistas, é uma abertura de olhos para ele, e ele deixa a sua vida, ele abre mão de todos os seus bens, de todas as suas riquezas, e ele vai buscar a compreensão de algo que é maior do que ele. Ele, nesse ínterim, nessa busca, ele escreve uma série de escrituras, que são parábolas, né? Uma série de escrituras em que ele vai ali colocando o seu conhecimento, o seu entendimento. Nós que seguimos o budismo de Nichiren Daishonin, nós estudamos, né? Nós nos debruçamos sobre o Sutra do Lótus, e nós consideramos que esse sutra, ele é o sutra primordial, é a essência de todos os sutras.
É como se fosse a capacidade que cada um de nós, budistas ou não, tem de atingir essa iluminação, esse conhecimento, esse entendimento sobre as coisas, sobre si, sobre o mundo, sobre a vida. Então, isso é a capacidade de iluminação, que o Siddhartha Gautama, lá atrás, começa a investigar, começa a falar, e todos os outros, né, as vertentes do budismo, dos budismos, né, do budismo que existe hoje, não só na Índia, na China, no Japão, vão trazer investigações a respeito disso. Então, é a busca pela individuação, é a busca pela sua revolução humana, é a busca pela sua iluminação, é a busca pelo seu autoconhecimento, é a limpeza do seu karma, né? A gente está falando desse lugar. Todo mundo entende, mais ou menos, tentando falar de um jeito muito simples e ampassando. Bom, aqui o Luiz Carlos Maciel, ele vai continuar, né? Ele vai falar o seguinte, que este foi, segundo a tradição, desculpa, o feito supremo do príncipe Sakyamuni, que é esse que eu estou contando a história, desse príncipe que abre mão de tudo, né? De nome Siddhartha Gautama, há traduções que falam Siddhartha Gautama, são várias as pronúncias, né? Ele é o Buda original, ele é o Buda histórico, ele abandona o mundo e ele alcança a iluminação e dedica o resto de seus dias na tarefa de ensinar esse caminho da iluminação para os seus semelhantes. Muito disso, né, por meio dos sutras que ele escrevia, também como maneira de deixar ali na escritura o seu conhecimento. Já o Siddhartha, a nossa personagem, o Siddhartha do Hermann Hesse, ele não vai, né, contar a história do Buda histórico. Na verdade, o Buda histórico em Siddhartha, ele é apenas um coadjuvante, ele é uma personagem secundária, ele é um pano de fundo, ele é um ponto de referência. Há um encontro importante, né, entre os dois Siddharthas, é um duplo, a gente tem ali um momento em que os duplos se encontram, mas esse não é o ponto central da nossa obra de hoje. O nosso Siddhartha, o nosso protagonista, na verdade, ele vai trazer alguns pontos de contato com o Siddhartha Gautama, mas ele vai trazer expressivas diferenças. E que expressivas diferenças são essas? A sua jornada, em que ele vai passar por situações extremamente voltadas à materialidade da vida e em outros pontos em que ele vai sim transcender. Ele atinge de fato a iluminação, coisa que o seu amigo Govinda, que se dedica anos ali a ser um discípulo do Siddhartha, não consegue. E esse homem que vai para a experiência, que vai para a vida, que vai sofrer tudo que a vida tem de apresentar, ele consegue, em determinado ponto, atingir a iluminação, mas ele continua seguindo o seu caminho, independentemente disso. Bom, e o Luiz Carlos Maciel, ele vai continuar, ele fala que os dois Siddharthas, o Buda original e o Siddhartha construído por Hermann Hesse, eles nascem num berço de ouro e eles têm o mesmo objetivo, atingir a iluminação. Mas as motivações são diferentes. De um lado, né, o pai do Siddhartha Gautama, ele é um rei que vai cercar o filho de prazeres e tenta evitar que ele descubra a dor essencial da existência humana. Já o jovem, né, ele acaba descobrindo a doença, a velhice, a morte, quando ele como é que eu vou dizer, se veste ali de mendigo, de uma pessoa com vestes simples, e ele vai percorrer os arredores ali do castelo e ver que as pessoas vivem uma vida muito diferente da dele, né? Bom, ele abandona o Siddhartha Gautama, o Buda original, ele abandona a casa paterna em busca, né, do seu autoconhecimento, do seu crescimento espiritual.
O pai do Siddhartha, do Hermann Hesse, ele é um Brahmani. E nas castas indianas, né, Brahmani, ele é a mais alta casta, né? Esse pai, ele vai dar instrução religiosa clássica para o filho, ele vai cuidar do filho, ele também vai dar o melhor para o seu filho. E o jovem, ele desde cedo, né, ele descobre que a iluminação, ela não é um conhecimento, algo que o pai tentou ensiná-lo. Não existe um mestre que te ensina a atingir a iluminação. A iluminação é, em verdade, uma experiência viva. Essas duas palavras são muito importantes para a gente entender o nosso Siddhartha personagem. O nosso personagem, ele não quer só, atingir a iluminação, já estou perfeito no meu ponto, já cheguei lá. Não. É uma experiência, dentro do budismo a gente fala que nós temos os 10 estados de vida, que vai do estado mais inferior ao estado mais elevado. Você pode passar por todos eles dentro de um único dia. Você pode acordar, fazer sua oração, sair muito tranquilo, foi para o trânsito, o cicaninho te fechou, você já solta aquele vai, pronto. Teu estado de vida que estava lá em cima, já vai lá embaixo, entendeu? E assim vai indo. Então, assim, existe essa questão de que a vida ela está em constante transformação, nós não estamos num ponto estático. Então, eu posso falar em atingir a iluminação, Doug, e a experiência é essa. Mas a minha experiência de iluminação certamente seria diferente do que cada um de vocês. É esse o entendimento que o Siddhartha do Hermann Hesse tem. E é exatamente essa vontade que o faz sair, percorrer a sua jornada. Isso é muito importante a gente entender. Ele também abandona a casa como o Siddhartha, como o Buda original. Ele vai, então, em busca de novas experiências, em busca dessa iluminação e desse autoconhecimento. A principal questão para o Siddhartha original, o Buda original, é a superação do sofrimento. Já a principal questão para o Siddhartha de Hermann Hesse é a insuficiência da doutrina religiosa, de qualquer doutrina que seja, mesmo a doutrina budista. E isso é muito ousado, porque o Hermann Hesse ele coloca em xeque a religião, as instituições, a família, a educação, ele coloca tudo em xeque. E isso é uma coisa para a gente pensar. Ele não está indo contra o Buda original, muito pelo contrário. Ele também não se propõe a fazer uma biografia do Buda original, muito pelo contrário. Ele vai trazer uma personagem que vai questionar, que vai refletir sobre a doutrina religiosa. Esse é um ponto importante para a gente. Pode passar, Doug. Bom, se então não se chega a essa iluminação por meio da doutrina, chega-se através de quê? Como é que eu chego então ao meu autoconhecimento, à minha iluminação? Da experiência viva, intui, Siddhartha, segundo Hesse, nós conseguimos chegar lá, nesse ponto de iluminação, a partir das nossas experiências, daquilo que a gente vive de bom e de ruim, tá? E logo após o confronto com o Buda, o Siddhartha, ele abandona os samanas, lá logo no início da obra, né? Ele volta ao mundo, ele começa a experimentar uma iluminação às avessas. Ele vai se debruçar sobre o prazer, a luxúria, a materialidade, ele vai gostar de lidar com dinheiro, com sexo, com comida boa, com os prazeres, tudo aquilo que a gente pensando, né, na doutrina religiosa, é impossível adquirir, chegar à iluminação por meio de tudo isso, né? E os novos mestres, que antes eram os ascetas, agora são uma cortesã
e um comerciante. Né? Então, a cortesã que vive ali, né, da luxúria, do prazer do corpo, e o comerciante do prazer a partir dos bens materiais, do dinheiro, né? E aí ele aprende com essas duas figuras a ganhar dinheiro e a gastar, 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 buscando incessantemente o prazer. Então, o Siddhartha, ele vai ficar rico, ele até se considera feliz em determinado ponto, mas logo depois tem aquela coisa da droga, né? Que fala, você tem aquela euforia da droga e depois, plaf, poço, né? Ele cai numa depressão profunda. E aí, essa busca ela é incessante, nunca esgota, né? A ênfase de Hesse no caráter insubstituível da experiência viva manifesta sua visão assintosamente individualista. O que conta não é o que se fala, mas o que se vive. Igualmente, o que conta não é a comunidade religiosa, seja ela uma igreja, um sangha budista, seja lá o que for. Na verdade, o que conta é cada um dos seres humanos. O significado de nossa existência é uma questão que diz respeito unicamente a cada um de nós, como indivíduo. É cada um por si e o próprio Deus, ou os deuses, por todos. E Hermann Hesse é corajosamente rigoroso nessa visão. É uma visão que a gente pode até dizer, seria uma visão agnóstica, seria uma visão que vai na contramão dos pressupostos religiosos. Não temos resposta para isso. Cada um vai ler esse Siddhartha com as suas experiências, com o seu repertório, com a sua visão de vida, né? Ciente de que cada um deve inventar o seu próprio caminho para a iluminação, Siddhartha, após alcançá-la, não passa a ensinar aos outros, né, a atingir esse estado, ou ajudar os semelhantes a atingirem essa libertação, como fizeram Buda, Jesus Cristo e tantos outros. Para ele, e isso é lindo para mim, simplesmente ele exerce o seu humilde ofício de barqueiro, conduzindo uma balsa através do rio. Aqui, meu Guimarães Rosa, mais uma vez, né? A extrema simplicidade é a verdadeira característica dos seres perfeitos. E aí aquele sorriso que o Govinda fala, que enxergou tantas vezes no rosto do Buda original e enxergou lá no final da narrativa, no rosto do Siddhartha, do Hermann Hesse, esse sorriso daquilo que é simples, daquilo que não precisa de nada para atingir a sua verdade, a sua iluminação, o seu conhecimento e a sua própria revolução humana, né? Bom, eu fecho, então, as minhas palavras com esse vídeo. Se você clicar, Doug, eu não sei se solta direto daqui, mas se você clicar no videozinho, vai para lá. Agora, eu não sei se solta o som já. Estou tentando, eu cliquei aqui, ele passou para um outro... Ele vai abrir, mas se não, eu coloco o link aqui para você. Espera aí. Certo. Uhum. Deixa eu ver aqui, que eu tenho ele aqui. Espera aí, Doug. Eu tô com o link aqui. Deixa eu tentar colocar. Aí você abre... Deixa eu achar aqui o chat. Ó, o chat tá aqui. Coloquei o link no chat, Doug. Show. Aí você pode abrir por aí. Esse vídeo, para mim, ele foi bastante esclarecedor. Ele acaba trazendo uma síntese muito interessante. Opa, deixa eu voltar. Cadê? Onde? Eu fiquei perdida aqui, gente. Posso dar o play? Pera. Pode dar o play. Pode dar o play. Como é que eu faço para voltar? Eu queria voltar para a nossa tela. Ela tá pequenininha, Doug? Ah, eu acho que eu já consegui. Ah, consegui. Pode.
Tá sem som, para mim, pelo menos. Para mim também. Abaixo? Sem som nenhum, eu acho que tem que liberar som, eu não sei como é que é. Tá. Eu acho que eu vou aumentar o som aqui, peraí. Aumenta aí, vê se quando você, dependendo do perfil, por exemplo, quando, às vezes você tem que liberar o vídeo com som. O Teams é assim, o Meet não. Eu não sei o Zoom. Tá bom? Não tá saindo. Ixi. Pior que eu Tá conheço sem pouco. Eu Oi? conheço, eu não sei direito também aqui. Na outra reunião, quando eu tentei passar um vídeo, também deu um problema com relação ao vídeo. Bom, se não der para passar o vídeo, não tem problema, porque eu deixei o vídeo aqui na... ela amarra. Se a gente não conseguir, eu vou trazer alguns pontos que eu anotei aqui do que ela fala, acho que são interessantes de a gente colocar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, ela vai falar dessas duas personagens que são recriadas, né? O Buda, na verdade, do Buda original e da personagem homônima do nosso Siddhartha. Fala, né, que o Hermann Hesse ele escreve essa obra a partir da sua experiência na Índia, como eu falei anteriormente, essa experiência que acaba se estendendo para a Indonésia e para a China. Ela fala sobre isso também, e ela vai falar, isso que eu acho que é importante a gente colocar, que esse nosso Siddhartha, ela diz, é um jovem nobre, é um filho de Brahmani, um jovem bastante promissor, belo, inteligente, mas um jovem altamente insatisfeito, né? E é essa insatisfação que faz com que ele abandone o seu lar e ele, junto do seu fiel escudeiro, do seu grande amigo Govinda, vai começar uma nova jornada. E nessa nova jornada, ela menciona, né, que ele começa a ter entendimento, então, de acordo com o budismo, das 4 verdades da vida, que seriam o sofrimento, os desejos, o transcender esse sofrimento, mudar a sua perspectiva e o caminho das 8 etapas, o que é bem difícil para qualquer pessoa, independentemente de ser ou não budista. Que etapas são essas? 1. Você mudar a forma de enxergar as coisas, ou você cuidar da forma com a qual você enxerga as coisas, as intenções que você coloca sobre aquilo que você vive, sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que você quer, a maneira como você se expressa, as suas ações, você cuidar das suas próprias ações, a forma como você vive, os seus esforços, você rever a sua atenção, onde você coloca atenção, onde você coloca energia e você manter a sua concentração. Se você consegue percorrer esses 8 caminhos, você está ali num processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, um processo este que o próprio budismo ele pressupõe. Bom, e aí ela vai falar um pouco alguns elementos da própria obra, né? Ela vai mencionar a questão, como a gente já discutiu aqui, a questão dessa jornada do Siddhartha, passando pelos samanas, vivendo ali a questão do jejum, a questão da meditação, mas a maneira como ele vê que isso não seria o ponto alto de se atingir a iluminação, porque é uma espécie de escapismo, né? E aí ele decide, a partir disso, se afastar dos samanas e ele vai percorrer novas experiências, ele vai para o outro lado, né? Começa a viver, então, a experiência de luxúria, de materialização, nananã, e acaba que, no correr da sua vida, quando ele encontra o Vasudeva, esse barqueiro que seria a pessoa que o ajuda,
né, já na sua idade avançada, a ter um entendimento de si a partir da simplicidade das coisas e de um olhar, né, inaugural para aquilo que seria a vida na sua essência, naquilo que é mais simples, né? Então, fica aí depois o convite para vocês assistirem, né, ao vídeo da Tatiana Filtrin, que é um vídeo bastante gostoso de assistir, esclarecedor, que nos ajuda a entender um pouco mais a obra. Pode passar. E aí, né, eu abro aqui para a nossa conversa, né? Há um momento aqui na página 50 da obra em que é dito, né, ninguém chega à redenção mediante a nenhuma doutrina. Então, nós que aqui estamos, né, pensando no desenvolvimento pessoal a partir do literário, no caso hoje, a partir da experiência dessa personagem, do Siddhartha, como então atingir essa redenção? Qual que seria o caminho para que isso pudesse acontecer? Então, abro aqui a nossa conversa, o nosso debate, o ponto de vista de vocês a respeito da obra, como que a obra chegou para cada um de vocês, qual que foi o olhar que vocês tiveram a partir desse Siddhartha reconstruído por Hermann Hesse. Jana, eu lendo a obra, eu percebi que faz parte um pouco da busca mesmo de cada um, né? Na busca de encontrar o seu propósito, né? Porque ele fala muito do rio também no final, acho que tem alguma referência com relação ao rio, né? Eu acho que eles O só rio encontram... como um elemento de fluidez, né, Doug? Porque o rio não é estático. A nossa vida não é estática, as nossas experiências também não, né? E não por acaso ele atinge o ponto, na minha visão, né? O ponto alto da sua experiência de vida quando ele deixa de buscar externamente essa compreensão e se permite viver nos arredores daquele rio, semelhante ao pai, né? Quem já leu A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, dá para conectar muito com isso, né? O pai deixa, num dado momento da vida, não quer mais viver nesse ponto externo e decide construir uma canoa para si e viver só dentro dos espaços daquele rio, subindo, descendo, e vivendo a experiência do rio. Essa fluidez, né, como um elemento simbólico mesmo, simbólico do rio, simbólico da água, né, faz bastante sentido. O bacana da Posso fazer literatura... um comentário a respeito dessa questão do rio? Maria Amélia, Claro! gente, mas meu apelido é Mel, todo mundo me conhece por Mel, tô daqui da Bahia. Eu cheguei ao livro por conta do nosso grupo de leitura de clássicos, era um dos livros que estava escalado para fechar o ano, só que acabou que o pessoal empolgou muito, botou muito livro para um ano só e o negócio apertou e resolveram então deixar Siddhartha para outra ocasião. Como eu já tinha comprado e eu tinha vontade de ler, falei, bom, Douglas falou que ia ter a discussão do livro, eu já tinha comprado, eu falei, olha, eu vou então adiantar a leitura de Siddhartha, já que o pessoal não vai ler mais esse ano, para poder participar dessa discussão sobre o livro. E, assim, especificamente em relação... Bom, eu vou só falar, assim, a impressão que eu tive. Eu me identifiquei muito com esse Siddhartha de Hesse. Eu me identifiquei demais, porque, assim, eu não sei que nível de gnóstico que Douglas é. Eu frequentei a Gnose, que é um grupo de estudo de religiões e tal, e eu nunca me considerei uma pessoa religiosa, nunca, mas sempre uma pessoa que é muito curiosa em relação a essa parte toda espiritual e de crescimento pessoal e tal. Sempre fui muito autocrítica, né? Então,
autocrítica e crítica ao mesmo tempo, de formação católica, mas um bocado de coisa do catolicismo que não me convence, né? Na verdade, nunca nenhuma religião me convenceu 100%. Então, tem um pouco disso de... eu acho que eu saio pensando, assim, conhecimentos e filosofias de várias delas, né? Acho que todas elas têm o que ensinar, têm o que acrescentar. E tem coisas que eu não consigo também, não, né? Então, eu me identifiquei bastante com esse Siddhartha, e essa parte, esse personagem, né? Fiquei curiosa de saber por que ele colocou o nome do personagem, o nome do Buda. Fiquei super curiosa, não sei se é uma questão de marketing, para chamar atenção sobre o livro, mas essa parte do rio, especificamente, que eu acabei interrompendo por conta do rio, eu achei interessante também ele fazer um momento que ele menciona que o rio, a corrente, né, o correr do rio é uma alusão, ele faz uma alusão a não existir passado nem futuro, né, porque as águas correm, mas o rio é o mesmo, não sai do lugar. Eu marquei até essa parte, assim, para poder pensar em cima disso, né, aprofundar em cima disso, mas é só um destaque, assim, que vocês estavam falando dessa parte do rio. Era isso. Eu posso fazer um comentário também? Claro. Hermann Hesse, eu descobri Hermann Hesse quando eu tinha 18 anos. E o livro que mais me impressionou e que marcou para mim uma virada foi o Debaixo das Rodas. Quando eu li Siddhartha, eu fiquei pensando se o que Hermann Hesse estava fazendo, se não era procurando uma redenção, que ele já tinha caído, ele já tinha chegado à conclusão, lá na juventude dele, que ele escreveu Debaixo das Rodas na juventude, e vai escrever mais tarde o Siddhartha, essa coisa. Então, eu tenho uma visão diferente assim do Debaixo das Rodas, não só a questão educacional, mas aquela pessoa que tentou sair e mudar como se fosse lutar contra o destino, e aí ele é atropelado. Aí eu entendi que ele foi escrever Siddhartha, e eu achei muito significativo, porque o Siddhartha, quando chega na velhice, é que ele sossega. Eu acho que toda a inquietação da vida. Então, eu acho que toda a questão do Siddhartha é a inquietação, né? Que partiu lá, primeiro, ele ser atropelado pela carroça. E no final da vida, ele aquieta, que é a figura aí que a Mel estava falando, do rio, em que estão as águas, eu acho que aí não tem urgência, tudo. Mas eu fico pensando também, toda essa questão não foi uma questão utópica para o Hermann Hesse, que teve uma vida tão louca, para o Siddhartha, e para mim, para o Doug, para cada um aqui, a gente chega à redenção, ou Hermann Hesse chegou à redenção? Só desmutar aqui, essa coisa de buscar a redenção, de buscar o entendimento das coisas, né? Na minha leitura, é uma obra que propõe mais perguntas do que respostas, né? Sim. E ao propor perguntas, ao estabelecer questões, por essa razão, justamente, chega até cada um de nós de uma forma diferente a partir dos nossos próprios repertórios. E eu penso, da minha experiência de vida, tenho hoje 39 anos, né, na visão do que eu penso hoje, na medida em que nós vamos envelhecendo, a nossa velocidade ela começa a diminuir e a gente começa a ter uma visão diferente das coisas, das experiências, das coisas, uma valoração diferente das coisas. E essa personagem, tal como cada um de nós, também, né, chega
a esse lugar de menos inquietação, de menos insatisfação, quando percebe que vivendo uma vida simples, ali nos limites daquele rio, né, estando ali num pequeno casebre, ele encontra o seu lugar dentro de si e no mundo, né? Ele se sente pertença, né? Ele tem o pertencimento a partir dali. Ele não encontra pertencimento em nenhuma experiência, seja ela a doutrinária, religiosa, seja ela no seio da família, seja ela buscando a transcendência, o místico, seja ela na materialização, na luxúria. Ele não encontra, não é uma personagem que pertença, né? Não encontra pertencimento. Quando chega essa velhice e olha ali, passa um filme diante dos olhos, ele percebe, naquele rio, naquele casebre, naquela vida simples, encontrou. Eu acho que na nossa vida, não sei, chega esse momento para cada um de nós também, sabe? Assim, agora eu sossego, agora deixa eu viver, experienciar a vida, chega desse ritmo louco, insano, chega de tentar entender, como diz o Fernando Pessoa, os deuses são deuses porque não se pensam, né? Na voz do Ricardo Reis, né? Ele fala isso, né? Como é que é o poema? Segue seu destino, né? Cuida das suas rosas, e os deuses são deuses do que não se pensa. Quando a gente deixa de questionar tanto, é que a gente de repente encontre as respostas, né? Não sei. De novo, Nada, não sou nada, não serei nada. Exatamente, exatamente. É quando você não tenta entender que do avesso mesmo. Quando eu não quero entender que eu entendo, é quando eu não estou buscando que chegue até mim. O leite ele só vai, como é que fala? O leite ele só vai, quando aquela imagem, quando o leite borbulha, quando você deixa de olhar para ele. Se você ficar lá olhando, o leite não ferve. O leite ele só vai ferver quando você deixa de olhar para ele, e aí as coisas elas fluem de verdade. A nossa personagem passou por milhões de coisas, o nosso autor passou por milhões de coisas para chegar nesse entendimento. E não buscar que é a verdadeira busca, né? É muito louco isso. Eu nunca participei aqui desse estudo, estou gostando muito, achando ótimo. Quando eu vi que era sobre Siddhartha, eu gostei porque eu sou apaixonada pelo Hermann Hesse. Eu também conheci o Hermann Hesse muito nova. O primeiro livro que eu li dele foi O Lobo da Estepe, e eu já era budista. E assim, somado ao livro que eu li dele, foi numa época em que estava passando um filme que eu não sei se todo mundo conhece, que é um filme chamado The Wall, do Pink Floyd, que é tipo uma ópera de rock, né? Que ele conta toda uma Maravilhoso. E a comemoração ontem, que foi o dia do rock, hein? Pois é. E aí, o que acontece? Aí no filme, aliás, o Pink Floyd, ele vai falando, né? A trajetória dele durante toda a vida. Aí, em determinado momento, ele quer ser um grande pop rock, né? Aí, depois, ele fica querendo uma mulher que, de repente, o complete. E que aí, no final da ópera, lá ele diz o seguinte, que as pessoas vão construindo um muro. E que, né, aquele muro ali, para mim, representa uma coisa no budismo que a gente chama de escuridão fundamental. Então, eu acho que, às vezes, por exemplo, eu li o Siddhartha, eu li o Demian, eu li também Viagem ao Oriente, eu li quase tudo dele, porque eu gosto muito dele, gosto muito de ler. Então, o que eu fico imaginando é que ele passou por uma série de situações em que, às vezes, você está tão envolvido dentro daquilo ali, assim como o Pink Floyd, que você fica querendo, como é que é? Você fica querendo acabar com aquilo, você fica querendo lutar contra aquilo, e você não consegue. Até no Lobo da Estepe ele fala que tem muita coisa que você vai contra, mas que essa coisa está dentro de você. Tem uma parte que ele fala do Siddhartha, que ele fala assim do pinheirinho, que ele começa a olhar a vida burguesa
de uma outra forma, e que ele fala assim que ele não consegue tirar aquilo dele, que aquilo também faz parte dele, né? Então eu vejo assim, e no final no Pink Floyd, ele fala o seguinte, que não adianta você explodir uma parede, que na verdade o grande lance é você ficar em cima do muro, mas não em cima do muro numa questão assim de indefinição, pelo contrário, é porque se você explodir o muro, você se explode também. Então, eu acho assim que quando eu li o Siddhartha, eu fiquei até muito, como é que eu vou dizer, decepcionada, porque eu falei, puxa, eu achei que eu fosse resolver. Desculpa, gente, meu cachorro está aqui ouvindo fogos, tá? Mas aí, Aí eu sei que quando de repente eu acabei de ler, não tinha resposta nenhuma, tinha uma série de questões que ele levanta. O livro é maravilhoso, tanto que você lê e parece que você não acabou o livro, né? O livro ele continua na sua mente, assim como todos dele, né? Ele tem uma conversa assim muito legal com quem lê, né? O Hermann Hesse. Então eu acho o seguinte, que quando ele fica no Rio, a gente também, às vezes a gente bota a nossa felicidade numa porção de coisa que o Siddhartha, de repente, colocou e que o Siddhartha, personagem, também colocou. E a gente não consegue enxergar o que realmente a gente quer, o que realmente as pessoas queriam que a gente fosse, se a gente está indo porque a gente quer ir ou porque a gente, de repente, foi direcionado por todo um apego que a gente tem, né, que a gente, às vezes, sei lá. Então, eu acho que essa questão do Rio é que, na verdade, ele está sobre um determinado percurso, né, um determinado caminho em que ele consegue estar ali naquele momento como ele mesmo, sabe? E não como alguma coisa que alguém queria que ele fosse, alguém queria que ele acreditasse. E eu acho que nos livros todos do Hermann Hesse, o que eu percebo é que tem muito essa... como é que eu vou dizer? Esse questionamento sobre o que é real, o que é felicidade real, o que não é, né? Então, eu acho que é isso. Queria também aproveitar e dar uma contribuição, porque eu fiz a leitura do livro do Siddhartha e talvez não tendo um pouco mais essa visão da literatura, mas da espiritualidade em si, para mim foi muito importante. Gente, se eu ficar ofegante, porque eu estou na caminhada, tá? Então, assim, ocorre que eu vejo, assim, que há muitos adultos recém-nascidos e tem muitos jovens mestres. Não é uma questão de idade, eu acho que é uma questão de experiências que o próprio Siddhartha ele passou. Não sou religiosa, também participei muito no gnosticismo, também participei na Rosa Cruz, que são das escolas iniciáticas. Eu gosto bastante de estudar, assim, um contexto geral sobre religião, inclusive no budismo, shintoísmo, coisas assim. Bom, eu vi o livro que o próprio personagem, a gente inclusive fez uma maratona falando sobre os 7 pecados capitais e as 7 virtudes, e eu percebi que ele passou por todos os pecados, que foi a ira, ele experimentou a luxúria, ele experimentou a gula, ele experimentou a avareza, as outras 3 eu esqueci, e suas virtudes, né? Igual a gula, a gente tem ali os excessos, podendo colocar aí não só do alimento, mas o próprio consumismo, e a sua virtude como temperança. E são coisas que nós vemos constantemente hoje. Está muito presente, né, esses 7 pecados capitais, em contramão às virtudes. E eu vejo que o Siddhartha, para ele, foi muito interessante ele vivenciar isso, porque talvez seja mais simples para uma pessoa, falando uma linguagem mais informal mesmo, né? Você ir para um monte e ficar lá com outra turma de monges orando. É muito mais simples você conseguir trabalhar ali um processo de iluminação. Mas o desafio está você fazer isso quando você está aí perante a sociedade, quando você está ali no seu trabalho, quando você está lidando com o seu ambiente familiar. Ali que você vai moldar realmente o seu processo evolutivo.
E eu vi o livro mais por esse prisma mesmo, sabe? Que eu acho que foi muito importante para o personagem, para o Siddhartha, ele vivenciar tudo isso. Ele vivenciar não somente a sua luz, mas também as suas sombras e perceber numa totalidade que tudo aquilo é muito importante para um conjunto de evolução. Então, vai mais do que, voltando, né, ao que eu falei no início, talvez uma questão de idade, mas uma questão de experiências que a pessoa vivenciou. Obviamente, assim, não, obviamente não é o termo, mas eu digo naturalmente, quando você vive mais, você torna-se uma pessoa mais experiente, você adquire também muitos aprendizados. Então, foi essa visão que eu tive assim do livro. Para mim foi fundamental, foi um livro fantástico. O gostoso do livro é que cada um consegue, com a sua experiência, com a sua bagagem, trazer a sua experiência através dele, né? É bem interessante. Ô Jana, vou dar vez agora a Del, que quer falar, que depois tem a Janete também. Pode falar, Janete. Ô Del, desculpa. Olá, a Del é a Cecília. Oi, Cecília. É engraçado, o meu computador está como Del. Tem que mudar isso aí. Pode falar. Então, é que a Jana estava falando do Rio, e daí eu acordei. Não, porque eu acho que o livro assim é construído em várias metáforas, né? Várias. E o Rio e o Balseiro, eu acho que é fundamental, assim, é fantástico o papel dele no livro, né? Porque para mim, assim, o rio é a vida, né? Que está seguindo e segue a vida, né? Você pode seguir o rio ou desviar dele, ou sei lá, ou passar para outra margem, né? Mas eu vi que cada vez que ele passava por uma nova fase, ele encontrava esse balseiro, né? E o balseiro levava ele para uma outra etapa, né? E isso eu achei bem legal, assim, essa construção que o Hermann Hesse fez, né? De a gente ir superando as margens, né? Do rio da vida, né? Era isso que eu queria falar. Ou vocês veem assim ou não? O que vocês acham disso? Sei lá. Mas é uma imagem metafórica linda, né? Essa. Que são os ciclos da vida. Cada ciclo. E conforme eu ia lendo, eu falava, gente, agora está voltando de novo. É incrível como se a vida é extremamente cíclica. Nossa, assim, é que agora não deu para eu anotar. Não tem problema. Mas se a gente fosse pegar o livro e ir lendo cada parte, assim, é fantástico como é um novo ciclo, mas assim, dá em outra coisa também, a coisa é meio que dialético também, né? Sim. Não volta para o zero. Não. Assim, ele vai sempre, sei lá, criando, vai subindo. É o eterno retorno do mesmo. Né? A visão do eterno retorno do mesmo. Eu percebo ele como assim, se procurando, né? Desde Brahmani, ele estava no extremo oposto, religioso, tudo. Aí ele vai conhecendo os ascetas, aí ele passa pelos búzios, quer dizer, são várias fases, até ele encontrar Kamala, que aí vira de vez a chavinha, vamos dizer, dele. E aí ele experimenta os prazeres, e aí ele vira mercador. Então você consegue enxergar aí tipo um pêndulo, né? Ele está numa extrema ponta, ele vai para outra, e até ele encontrar esse caminho do meio, esse caminho sossegado, que seria o final da vida dele. Então é bem interessante porque todos nós passamos por de certa forma, ciclos, né? Acho que todos nós, de certa forma, temos momentos mais religiosos, mais de encontro a algumas sensações, por exemplo, quando somos mais jovens, queremos vencer na vida, vamos para uma parte mais, vamos dizer assim, mercadora, né? Uhum. É bem interessante isso, acho que é uma forma de... É muito interessante. Eu marquei uma parte aqui que a Jana falou acerca de quando você procura muito e não encontra. Eu consegui encontrar uma parte que fala exatamente isso. Se vocês me permitem ler antes da Mel falar, porque parece que a Janete acho que saiu.
Eu vou falar para vocês, ó. Quando alguém procura muito, explicou Siddhartha, pode facilmente acontecer que seus olhos se concentrem exclusivamente no objeto procurado e que ele fica incapaz de achar o que quer que seja, tornando-se inacessível a tudo e a qualquer coisa, porque sempre só pensa naquele objeto e porque tem uma meta que o obceca inteiramente. Procurar significa ter uma meta, mas achar significa estar livre, abrir-se a tudo, não ter meta alguma. Pode ser que tu, ó venerável, sejas realmente um buscador, já que no afã de te aproximares da tua meta, não enxerga certas coisas que se encontram bem perto dos teus olhos. Isso. Agora, eu acho, eu não sei, a Jana falou que quando ele encontrou o Buda, ele foi só um acontecimento. Mas eu não sei, eu não vi assim. Eu acho que foi fundamental esse encontro dele com o Buda, porque vira e mexe, apesar de ele viver depois na carnalidade, no mundanismo, não sei o quê, ele lembrava desse encontro com o Buda. Eu não Eu sei. acho que ele não perde, não é nem Acho que foi marcante. Eu não sei, O Jana. Eu budismo acho que foi tem um marcante. conceito, a gente tem um conceito no budismo que é o momento crucial. E nós passamos por vários momentos cruciais na vida, né? Então, por exemplo, eu não nasci numa família budista, né? Eu escolhi me tornar budista aos 25 anos. E o momento de decisão, aquele momento que eu falei assim, não, isso responde aos meus questionamentos, é isso que eu sou, é isso que eu quero. 25 anos é bem interessante, uma idade interessante, né? 25 anos e tal, e aí a gente pode considerar isso como um momento crucial. O momento crucial, por que eu estou falando isso? Porque, no meu ver, quando o Siddhartha do Ré se encontra o Buda original, é um momento crucial. Como outros tantos que ele vive dentro da narrativa. É um momento importantíssimo, é um momento marcante, é um momento que, de certa forma, vai reverberar toda a existência dele, toda a vida dele, todas as decisões dele. Isso é quase que um momento que vai espelhar o restante da jornada, né? Então, não é aleatório, também não é circunstancial. Por isso que é chamado de crucial, é um momento decisivo até. É claro que ele não se fecha nisso. Como ele era uma pessoa insatisfeita, que queria, questionadora, que queria ter um entendimento profundo das coisas, ele não se fecha nesse momento crucial, mas sim um momento bastante importante, né? Bastante importante. Oi, gente, olha, eu quero agradecer muito, foi uma noite maravilhosa, foi muito legal o conteúdo, tá? Muito obrigada, eu vou precisar sair, não queria sair sem agradecer. Tudo de bom para vocês todos aí, tá? Um grande abraço e beijo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Ô, Jana, eu Oi, queria a perguntar sua uma Mel, coisa. a Mel está esperando para falar. Ah, sim, é verdade. Aí depois na sequência. Pode falar, Mel. Gente, eu vou pedir licença também. Desculpa, Mel. Nada, E desculpa, Doug, imagina. eu não acompanhei a mãozinha, eu não consegui ver daqui. É porque realmente eu também vou precisar me ausentar agora. Cheguei agora aqui em casa, tem maridão, filhão, enfim. Mas eu quero agradecer aí essa reunião mais uma vez, parabenizar a Jana, maravilhosa. Segunda vez que eu estou aqui participando, vendo a palestra dela do livro do Hermann Hesse. Fantástico, simplesmente fantástico. Muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, viu? Grande abraço para todo mundo. Um abraço, Doug. Beijo. Então, assim, de todas as falas aí, né, a gente vai percebendo como é que realmente o livro pega cada um num aspecto diferente, tem uma visão diferente. O que mais me chamou a atenção de cara, assim, na construção que o Hesse faz desse Siddhartha, assim, o foco para mim todo foi em cima da evolução pessoal, né? A coisa que mais me chamou a atenção, inclusive que engloba essa questão do encontro dele com Buda, né? Quer dizer, ele já começa uma jornada porque aquele conhecimento formal que o pai dele passa e que ele tem uma super educação
dentro da doutrina dele, não o satisfaz, né? Ele acha que ele tem que buscar mais. E aí ele entra nessa jornada, acha que é assim, interessantíssimo seguir aqueles, né, aqueles monges e tal, e eu não lembro muitos dos nomes, viu, gente? E vai para viver na pobreza, né, de mendicância e tal, porque ele acha que é aquilo ali que vai trazer para ele o crescimento. E daí ele já chega a um ponto que ele acha que ele não tem mais o que aprender ali, ele parte para uma outra etapa, até que ele encontra o Buda, e ele reconhece no Buda uma pessoa evoluída, 100%. Só que o que é que ele alega? Ele é uma pessoa 100% evoluída, mas porque ele percorreu o caminho dele. E o caminho dele não serve para mim, porque a vivência dele é dele. E só a evolução que ele teve a partir da experiência dele, eu só posso ter com a minha própria experiência. Isso que eu achei lindo e que me identificou tanto no livro, porque cada um tem o caminho para chegar a seu crescimento, a sua melhora como pessoa, contanto que você consiga enxergar as lições que você adquire a cada parte do percurso, né? Ou você pode achar, assim, muitos podem achar que, como foi citado, que você ir para um mosteiro e ficar lá meditando e rezando e tal, você está chegando a uma iluminação, né? Só que na verdade você não passou por desafios do seu ser humano, né? Você simplesmente pegou uma receita de bolo traçada por outra pessoa e você simplesmente toma aquilo para si. E você vai seguir aquilo cegamente, como se aquilo ali fosse uma verdade. Então, o que eu achei mais bonito desse questionamento dele é que não é que ele está questionando o Buda. Ele acha que o Buda é o ser iluminado, mas ele acha que para ele chegar à iluminação dele, ele tem que percorrer o caminho dele. E o que ele ouvir do Buda não vai servir para ele chegar no mesmo estado que ele. E eu achei Super isso concordo. fantástico. E teve uma coisa que Douglas falou, eu acho que foi Douglas, ou foi alguém que falou antes de Douglas, sobre a questão de estar aberto. Ah, não, não é Del, é? O Walter, não. Não, Del que não é Acho que Del. foi a Del. Cecília. Cecília. Cecília falou de uma coisa de estar aberto, né, ao que você pode, o que pode aparecer, né, e tal. Ou foi, não sei. Enfim, eu estava conversando, que eu sou professora também, né, mas eu sou professora de universidade, e eu estava conversando com alguns alunos em fase de TCC, agora essa semana, de vida, né, porque eles vão partir para outra etapa da vida, e aquelas inseguranças todas, e sempre tem aquela questão, qual a área que eu vou seguir? E eu sempre falo para eles assim, experienciem de tudo enquanto vocês podem, né? Porque fica, porque dentro do curso eu sempre gostei de seguir tal coisa, aí tem gente que questiona, você seguia tal coisa, como é que você foi para tal área? Porque eles têm que vivenciar tudo, né? É como um curso superior, vocês têm que viver tudo, vocês têm várias linhas, vocês têm que viver tudo e encontrar dentro desse tudo o que significa alguma coisa para você e estar aberto para o que ainda pode aparecer que você não vivenciou, né? Porque Mel, eu super para Desculpa. fala. Eu super concordo com você com relação ao que você falou que o Siddhartha, ele precisava encontrar a iluminação dele fazendo o caminho dele, né? Então, ele podia muito bem ficar na religião dele, lá com o pai, que ele já era cômodo para ele, né? Mas ele decidiu sair e acho que isso tem uma ligação um pouco com o Buda histórico, né? Com o Siddhartha Gautama, né? E é essa insatisfação mesmo, sair ao mundo aí e se traçar o próprio caminho para traçar a própria iluminação, tipo, sair da casa dos pais. É o que o Buda histórico fez também, né? Então, você tem um paralelo aí com a vida dos dois Siddharthas, é como se fosse um duplo mesmo, né? Enfrentar as tentações, né? Enfrentar as experiências dos 7 pecados aí, capitais né? E compreender, quer dizer, chegava um ponto que ele falava assim, isso não me diz nada, isso não me acrescenta nada, isso não está me
me trazendo nada, né? Então, se você não vivencia aquilo, você pode ficar sempre na imagem de que aquilo pode te trazer alguma coisa, né? Então, Ou vivenciar e superar... Também, não? Hã? Ou pode te trazer tudo, porque eu ia perguntar para a Jana, o conceito no budismo não é uma coisa circular, assim, porque o Siddhartha, ele vai nos asanas, ele faz aquela experiência de abandonar o mundo, depois se entregar ao mundo, também quando ele encontra a doutrina, o Buda histórico, tudo. Mas essa coisa circular, que ele vai, volta, volta, O vai, volta. Na conceito, verdade, ele Walter, não nada, né? tem um conceito no budismo que é da impermanência. A impermanência, exato. Então, as coisas elas não são, elas estão. Entende? Nós não somos, nós estamos. Isso é muito forte dentro do budismo, justamente por essa questão cíclica, por essa questão de que nós estamos nos transformando, nos revolucionando todos os dias, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, né? Que é o rio, né? Exatamente. Todos os dias nós estamos sendo renovados em todos os instantes. Exatamente. E aí, até falando assim, eu tinha separado um trecho do livro, que eu vou pedir licença para ler, até para fechar minha fala, que eu vou precisar sair daqui a pouquinho, mas eu queria muito compartilhar esse trecho aqui, porque eu acho que ele sintetiza a jornada, né, da personagem. Na minha edição, essa daqui, está na página 113. Eu estou vendo que o Doug está com uma edição diferente nas mãos. No capítulo A Beira do Rio, um pouquinho mais adiante ali do capítulo A Beira do Rio, que é um capítulo, né, meio longuinho. Começa assim, ó. A vida que levei foi deveras curiosa, pensou, e conduziu-me por caminhos estranhamente tortuosos. Quando menino, só tive que lidar com deuses e sacrifícios. Quando adolescente, preocupei-me exclusivamente com o ascetismo, com a filosofia, com a meditação, indo em busca do Brahma e reverenciando o que há de eterno no Atman. Quando moço, porém, acompanhei os penitentes, morei na selva, suportei o frio e o calor, aprendi a aguentar a fome, mortifiquei meu corpo. A seguir, ocorreu-me um maravilhoso encontro com a doutrina do grande Buda, e através dela cheguei ao conhecimento. Senti que a percepção da unidade do universo circulava em mim como meu próprio sangue. Mas coube-me abandonar também o Buda e sua sublime sabedoria. Fui ter com Kamala e, graças a ela, enfranhei-me nas delícias do amor. Com Kamaswami, estudei o comércio, acumulei dinheiro, esbanjei dinheiro, habituei-me a adorar o meu estômago e a adular os meus sentidos. Era preciso que eu vivesse assim por longos anos, sacrificando meu espírito e esquecendo a arte de pensar, olvidando a unidade. Não parece de fato que lentamente, trilhando estradas sinuosas, transformei-me de um homem numa criança, de um filósofo num tolo? E todavia acho que esses desvios me fizeram um grande bem. O pássaro que antigamente cantava no meu peito não morreu ainda, mas que jornada extraordinária! Careci passar por tamanha insensatez, por tantos vícios e erros, por uns sem números de desgostos, desilusões, tristezas, só para voltar a ser criança e para começar de novo. E apesar de tudo isso, fiz bem agindo dessa forma. Meu coração está de acordo com os meus olhos e enxergam aquilo com prazer. Coube-me, em sorte, o pior desespero. Foi necessário que eu me desgraçasse, que eu me degradasse
até o mais estúpido de todos os propósitos e pensasse no suicídio, para que me acontecesse a graça, para que eu ouvisse novamente o Om, para que me fosse dado dormir com calma e acordar refeito. Tive que pecar, para que pudesse tornar a viver. Aonde me levará agora meu destino? O caminho parece louco, faz curvas, talvez me conduza num círculo fechado. Seja como for, vou segui-lo. Eu acho esse trecho aqui uma síntese de tudo isso que vocês trouxeram, né? Da questão do ciclo, que a Cecília colocou, da questão da fluidez da vida, da questão de você passar por todas as experiências, como a Mel colocou, de você estar aberto, como o Domi colocou, de você se permitir para você viver tudo aquilo que a vida tem a te oferecer, de bom, de ruim, de degradante, de engrandecedor, viver a experiência viva. Isso é a experiência da vida. Então, ele está aberto a essa jornada. Então, a gente pode até olhar, sim, uma jornada do herói, em que ele passa por N circunstâncias, degradantes ou não, para atingir esse autoconhecimento. É a nossa busca diária, né? Sim, a vida como ela é. A gente vive a vida com as suas luzes e trevas, vamos dizer assim, com a sua sombra, né? Não tem como dissociar. Não tem como. Todos nós temos o nosso lado sombra, a gente tenta esconder debaixo do tapete. Não se esqueça que ele, né, foi um estudioso, foi influenciado pela obra do Jung. O Jung fala mesmo muito dessa simbologia da sombra que está em nós, né, e que muitas vezes a gente não quer ver, não quer encarar, mas a gente só consegue atingir a elaboração das nossas questões, dos nossos conflitos, a partir do enfrentamento da nossa sombra, né? Então, o Siddhartha do Hesse, ele enfrenta a sombra dele, e ele não se esgota, ele não se fecha. Por isso que é uma obra aberta, por isso que é um clássico, por isso que é atemporal, e a gente aqui em 2022, 100 anos depois, a gente está discutindo a obra. Sim. Jana, eu sei que você falou que você vai precisar sair. Nossa, foi uma excelente apresentação. Eu agradeço muito você, viu, por ter aceitado esse convite de aqui ministrar para a gente essa palestra muito boa e essa discussão que gerou. Eu sei que a obra não parou por aqui, né? Se a gente ficar conversando, essa obra, que a gente não entrou nos meandros, né? De cada fase do Siddhartha, a gente ficaria aqui noites adentro, né? A vida não esgota, né? A vida não É se uma obra esgota. que fala da vida e a vida não esgota. Se a gente buscar assunto aqui. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, foi um prazer para mim conhecê-los, ouvi-los. Deixo ali eu passei para o Doug o PDF, passei para o Doug o vídeo também da Tatiana Feltrin para, né, agregar a discussão. Lá tem os meus contatos para quem não me segue ainda, enfim. Fica o convite do Café Literário também. Vocês serão sempre muito bem-vindos. E, Doug, querido, você sabe que você tem um lugar cativo aqui no coração. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, o carinho. E é uma obra que, quando eu li da primeira vez, para o Café Literário, agora relendo, ela reverbera, você fica com ela orbita, né, a nossa experiência de vida, a gente repensa nossa experiência de vida e olha para a nossa sombra, de repente, com um pouco mais de cadência, né? A gente, às vezes, não quer enxergar, e quando a gente olha esse Siddhartha desnudo, a gente se permite também a olhar as nossas sombras, a nossa luz e seguir nosso caminho todos os dias. Eu só tenho a agradecer. Eu também, muito obrigado. A gente vai encerrar por aqui, então. Eu vou colocar lá no grupo, lá não sei se você me permite colocar o grupo de WhatsApp do seu também. Pode,
pode colocar o grupo do WhatsApp, pode colocar os meus contatos, fiquem à vontade aí, estou à disposição, gente. Combinado, então fazemos assim, então. Então a gente fica encerrado aqui, agradeço de novo a Jana, agradeço a todos que participaram, estou vendo a carinha de vocês, muito bom, muito obrigado por tudo. Então, acabamos então e vamos continuar vivendo nossa vida aqui. Gente, obrigada, foi ótimo, também adorei. Obrigada, bom descanso a todos. Tchau, Obrigadão. tchau, gente. Até o próximo encontro. Até. Até.